esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que estás nos céus, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a Semana Nacional da Família, que todos os anos é nesta segunda semana do mês vocacional, onde na primeira semana recordamos a vocação aos ministérios ordenados, que são os diáconos, os presbíteros e os episcopos. Na segunda semana, nós recordamos a vocação matrimonial, lembrando do pai, dessa paternidade. E aí nessa semana, nós rezamos pela família. Então, meus queridos irmãos, a família deve ser uma igreja doméstica. E o tema deste ano é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. As famílias devem ser o espelho da família de Nazaré, desde a educação na fé, mas também na moral e nos costumes. A família de Nazaré vivia intensamente a cumplicidade, paciência e um amor recíproco que vem de Deus. Todas essas coisas devem sustentar um matrimônio, sobretudo o amor de Deus, que é como uma rocha que deve alimentar a vida do casal e dos filhos. Se as famílias plantarem dentro de casa a semente do amor de Deus, que se transformará em fé, as outras gerações que virão a partir de seus filhos crescerá nesse mesmo amor e nessa mesma fé, e a partir daí teremos mais famílias presentes na igreja, mais lares católicos, plantando o amor de Deus
e famílias solidificadas nesta graça. Mas para que tudo isto aconteça, nós precisamos ser obedientes ao Filho do Altíssimo, que é Jesus Cristo, que veio a este mundo e que nos ensinou o caminho que todos devem seguir, independente de qual seja a vocação. O caminho é Ele próprio, é Jesus Cristo. Ele se encarnou no seio virginal de Maria Santíssima, se fez homem como nós em tudo, menos no pecado, e Deus, vendo desde a criação a importância da família, Ele não quis que seu filho não tivesse a figura do pai. E Deus convidou José, que já estava, Maria prometida em casamento a ele, já era noiva de José, para que ele tomasse conta desta família. A importância do pai e da mãe na família, na formação da personalidade dos seus filhos. Por isso que os filhos é esta bênção que Deus dá para o casal. O amor de um casal é tão intenso que Deus funde esta tamanha graça na vida do casal, que o seu filho parece com ambos, para dizer: tudo isto é fruto do amor. De um amor de uma família que fez essa aliança no dia do seu matrimônio, uma aliança, um pacto de amor, de fidelidade, de respeito em qualquer situação da vida, e que Deus ali concedeu essa graça que são os filhos. E a palavra de hoje nos ensina que a igreja faz parte da nossa vida cristã. Se somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não aboliu a igreja. Pelo contrário, Ele deu total personalidade para esta igreja. Porque a igreja é dele, Ele é o fundador, e nós bebemos desta graça. E aí hoje Ele vem para nos ensinar que na sua comunidade nós somos responsáveis uns pelos outros. Só para refrescar a sua memória, no dia do seu batizado, ou no dia em que você batizou alguém, sendo pais ou sendo padrinhos, você, nesse dia, prometeu publicamente de educar o seu filho ou o seu afilhado na lei de Cristo e da igreja. E é interessante que precisamos cumprir com estas promessas que foram feitas no dia do batizado. Por isso que os padrinhos, que são os compadres e as comadres, têm total responsabilidade na missão de educar os seus afilhados na fé cristã. Se os pais assim não procedem, lógico que a igreja deposita tamanha confiança nos padrinhos. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós ouvimos que Jesus ele falou assim: se o teu irmão pecar contra ti, corrija-o. Ele não está dizendo do seu irmão de sangue, ele está falando do teu irmão na fé,
da comunidade cristã, a família dele, dos seus filhos e filhas, que somos nós. Então nós temos toda a autoridade conferida por Deus para corrigir o irmão ou a irmã que está trilhando um caminho errado. Só que esta correção é uma correção fraterna. Você não pode se sentir orgulhoso ou soberbo porque eu sou melhor e estou conversando com o outro diante de determinada situação. Não é a soberba que faz parte da comunidade cristã. Se nós temos como exemplo a família de Nazaré, na moral, nos costumes e também na cumplicidade, então significa que você, meu irmão e minha irmã, é uma pessoa idônea, uma pessoa de moral. Se não é, precisa repensar na sua vida, porque a comunidade não é feita de pessoas imorais. A comunidade é feita de pessoas idôneas e que têm a moral cristã. O outro tem que olhar para você e ver que você é um verdadeiro testemunho na vida dele. Então você aconselhar o irmão que é dom do Espírito Santo, isso faz parte da comunidade cristã, o aconselhamento. Mas, em primeiro lugar, em particular. Isso serve também para a sua família, que também é uma família cristã. Então a conversa é a mesma, não mudou. Ou você está achando que quando você está aqui na igreja você é santinho, quando vai para casa virou capetinha? Então você está com algum problema. Está com um desvio mental, algum transtorno. Nós somos as mesmas pessoas, aqui e lá em casa, no trabalho, na política, na economia. Continua sendo a mesma pessoa, não pode ser diferente, porque senão é um desvio de personalidade. E eu acabei de dizer que nós somos cristãos, filhos de Deus, temos idoneidade e temos moral cristã. Então em casa também estamos celebrando a missa das famílias, isso também é providente em casa. A correção. Papai e mamãe não podem corrigir os seus filhos na frente do outro. Da mesma forma também, filho não deve maltratar os seus pais em qualquer momento da vida. Mas se os filhos precisarem de um diálogo com o seu pai e com sua mãe, que seja também em particular. Não precisamos lavar a roupa suja fora da nossa residência. Que tem gente, que eu espero que não seja você, que você é católico, que acha que a vizinhança tem que saber do que está acontecendo na minha casa. Então berra, xinga, coloca as músicas altas, isso, aquilo, outro, como se eu fosse obrigada a participar da vida dela. Não, dessa vida imunda não faz parte para nós que somos cristãos, que somos idôneos e temos uma moral cristã, uma ética cristã, que vem do próprio Jesus Cristo. Então nós, em casa também procedemos assim. Da mesma forma, o casal. Se um tem que conversar com o outro, algum assunto pertinente e que precisa fazer essa discussão,
de relacionamento não precisa ser em público, muito menos na frente dos filhos. A vida do casal pertence somente ao casal e não aos filhos. A educação dos filhos pertence ao casal, aos pais. Os pais que educam os filhos, eles são os primeiros catequistas dos filhos, eles que transmitem a fé para os filhos. Agora, os filhos não precisam saber e não devem saber das particularidades do casal. Isso interessa somente ao casal e a mais ninguém. Para isto, você vai ter este momento individual. Se for preciso, Jesus diz, convida outras pessoas. Talvez o seu argumento não está sendo tão condizente. Se é com relação aos filhos, nada melhor do que convidar os compadres para auxiliar na educação, porque eles prometeram no dia do batismo, no auxílio, nessa missão de educadores. Então, convida, vocês já têm a quem recorrer, que a igreja lhes deu, que é o compadre e a comadre. E que os filhos, que são os afilhados, são apaixonados no padrinho e na madrinha, e que ouvem com todo carinho a madrinha e o padrinho. Muitas vezes você não vive aquilo que a igreja nos ensina e vive as coisas do mundo achando que elas são corretas. E que a igreja nasceu ontem. E que agora você resolveu mudar as coisas do mundo. E não é assim. Por isso que o mundo está de ponta cabeça. Por quê? Porque as pessoas acharam que tem que mudar os valores. Não. Aquilo que é valor continua sendo valor. E aí, se for preciso, se for um problema de relacionamento do casal, convide o padre ou convida algum outro casal, amigo e de inteira confiança. Não pode ser como algumas pessoas que matraca para a cidade inteira o que está acontecendo na sua família. E aí nós vamos ver que alguma pessoa que matraca tudo o que acontece em casa e fala com todo mundo, ela tem um desequilíbrio emocional muito forte. Então é para convidar mais uma ou duas pessoas, o Senhor falou no segundo momento. Primeiro, individual. Segundo momento, convide uma ou mais duas pessoas. Terceiro momento, a pessoa não ouviu, convida a igreja. Quem é a igreja? Somos todos nós. Comecei a homilia com relação ao Evangelho falando disto. Somos irmãos na fé, então nós somos a igreja. Então convida a igreja, e essa pessoa, ela é chamada a ouvir os ensinamentos, as doutrinas da igreja, e se ela não aceitar, Jesus disse de forma muito clara, evidente, que seja tratada como um pagão, nunca pertenceu à comunidade, ou como uma pessoa injusta, um pecador público, aquele que todo mundo sabe e corta a volta porque é pecador público. Quer dizer, seja dispensada, ou melhor dizendo, ela automaticamente se dispensou da comunidade cristã. Ela não quis ouvir os ensinamentos da comunidade, então ela automaticamente
saiu da comunidade, não foi a comunidade que tirou. Foi feito vários processos. E aí o Senhor vem e diz para nós, de forma muito clara: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então Jesus dá toda essa autoridade para a sua igreja. E depois ele veio dizer para nós, que é algo belíssimo: se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido. 2, nós já vamos ver aí a presença da família, do casal. Se o casal estiver de acordo, em consentimento, com o coração puro, não é coração de qualquer jeito também, coração puro, então estamos de acordo, então nós vamos orar juntos, nós vamos pedir juntos ao nosso Pai eterno, que nos conceda tamanha graça para nós e a nossa família. Ontem eu dizia que até os bandidos rezam, e tem alguns bobão que acredita que Deus ouve o pedido deles. Não, eles não estão de comum acordo com o Senhor. Não foi isso que o Senhor mandou fazer? Roubar os outros ou matar os outros? Não é isto. Não é porque eles falaram, rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria, que não. Pode até ter executado naquele momento aquilo que eles desejavam. Pura sorte. Mas uma hora a casa cai. Porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, para servir o Senhor, eu tenho que estar de acordo com tudo aquilo que Ele me ensina, com o seu projeto de vida e de salvação. Então, se você rezar junto, em família, as bênçãos serão concedidas. Você está esperando o que para rezar junto em casa? O padre mandar? Jesus mandar? Acabou de mandar, então pode começar a rezar hoje, em casa, onde 2 estiverem reunidos e estiver de acordo, o meu Pai vos concederá tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então, meus amados irmãos e irmãs, a família é essa bênção de Deus, esta maravilha que Deus nos deu. Ela não é tão perfeita? Não. Somos pecadores, temos as nossas falhas, mas quando nós mergulhamos na palavra, uma família que reza unida, é uma família que permanece unida. Uma família unida, ela vence as dificuldades da vida. Então a família é o grande presente que Deus deu para nós. Nós não conseguimos viver longe da família. Família faz parte da nossa vida. Família é o nosso DNA. Então nós precisamos sempre estarmos em sintonia com a nossa família. Se ela não vai tão bem, talvez você não está dando testemunho de acordo, ou talvez está faltando oração, a vivência da fé, a cumplicidade com Deus, a moral. Alguma coisa não deve estar errado se não vai tão bem, porque problemas vamos ter, mas Deus vai nos ajudando a solucionar os problemas. Mas eu preciso ter a minha integridade. Então, eu sempre gosto de dizer, porque tem muita gente que acha, e que talvez você seja um deles, que quem é católico pode fazer tudo. Não sei onde está escrito, tá? Não sei onde está escrito isso. Quem é católico, que faz parte da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo,
onde nós somos cidadãos do alto, nós temos moral. Nós não precisamos ficar fazendo juramento. A nossa palavra é palavra. O que eu falo tem peso. Eu ando pelas ruas da cidade de cabeça erguida. Ninguém pode falar isto, porque eu sou filho de Deus. Agora, se a sua vida não é assim, os outros estão falando não muito bem de você, comece a repensar. Você é filho do alto. Deus te deu a oportunidade de mais um dia para mudar de vida. Então aproveita da graça. Não deixe a graça passar. Porque se ela passar, você está fuzilado. Está fuzilado. Tá? O inferno está cheio de gente boazinha. Temos muita gente de aparência boazinha por aí, mas que não vive a fé cristã. Nós somos filhos do alto, família de Deus. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor.